E tem uma coisa, assim, bem importante psicologicamente, que muitas mulheres que passaram por isso sabem, que a cura emocional para um estupro é a aceitação do bebê. Conforme esse bebê vai crescendo na barriga, é uma coisa assim divina mesmo. Ela vai pegando amor nessa criança. E essa criança é que ajuda a mãe a sair desse estágio, dessa agressão que ela nunca vai esquecer, que é um estupro. Então, a cura para o estupro é a aceitação da criança. Olha que coisa doida, né? Eu já atendi mulheres que foram estupradas, que aceitaram suas crianças, e no começo dos meses, aquela revolta, aquela rejeição, e quando elas aceitam aquele bebê, entendem que aquele bebê não tem culpa daquele estupro, não tem culpa dos problemas dos pais, no caso, quando os pais ou se separam, ou um sexo que não deu certo, e daí aproveita a lei para fazer o aborto. Quando a mãe aceita essa criança, que foi uma gravidez indesejada, vamos falar melhor assim, ela se cura do estupro, da violência que ela sofreu, porque ela não comete a segunda violência. A segunda violência que ela é obrigada a cometer, porque não tem saída, porque enfiaram na cabeça dela que ela tem que fazer isso, ela vai sofrer sempre duplamente. Ela vai sempre lembrar daquele estupro e vai lembrar daquela criança que ela não permitiu que viesse ao mundo, porque ela não teve apoio. E essa geração, é uma questão de geração, e ela vai ficar a vida toda sofrendo por isso. A mulher que fez aborto nunca esquece. Isso é uma dor que ela nunca vai esquecer. Até feministas, tem muitas feministas que fizeram aborto, que se arrependeram depois da militância e nunca vão esquecer. E muitas feministas que fizeram aborto, que foram largadas pelas companheiras feministas que induziram ela a fazer aborto numa rede social, quando deu ruim, que elas tiveram problemas, abandonaram na calçada mesmo, tipo se vire, e elas tiveram que procurar ajuda num posto de saúde ou em qualquer lugar, e muitas morrem. Claro que morrem, é uma infecção que ocorre ali, mas quem que é responsável de tudo isso? Somos nós que somos contra o aborto? Não, responsáveis são as mulheres feministas que ficam nas redes sociais incentivando as mulheres a fazerem aborto. E, por outro lado, essa falta de política pública que possa dar essa segunda opção para a mulher. Você tem o direito de fazer aborto nessa situação, está aqui, mas também tem essa segunda opção. Não tem como política pública, é proibido você valorizar a vida, é proibido você ter uma política pública que acolha essa mulher que não queira engravidar. E aí não temos muitos centros de apoio no Brasil inteiro, não existe. O Brasil tem alguns locais, o movimento Pró-Vida é o que mais tem alguns locais no Brasil, mas não é suficiente, nós precisaríamos criar essa casa de acolhimento a essas mulheres, divulgar muito para elas saberem que se elas engravidarem, elas podem contar conosco, entendeu? Só que o contar não é só uma palavrinha de amor, ó, Jesus te ama e eu também. Não é só isso, porque ela precisa de comida, ela precisa de casa, ela precisa de médico, ela precisa de psicólogo, ela precisa de acolhimento real, e esse acolhimento real que parece que as pessoas não entendem. Então, se nós tivéssemos um projeto de lei, onde criássemos uma política pública que desse o direito aos municípios de criar esse projeto, de fazer um projeto nas suas cidades e bancar com recurso público, a situação ia ser diferente. Mas é proibido por lei, não sei se vocês sabem, é proibido. Então, é uma lei que aborta e uma lei que proíbe acolher. Então, essas casas que existem, elas sobrevivem sozinhas com doações. Então, elas sobrevivem sozinhas com doações particulares para poder acolher essa mãe, para não deixar essa mãe abortar. O outro passo é fácil, você vai no posto de saúde, daqui a pouco vão estar dando bolsa para você fazer aborto. Então, é complicado quando a vida parece que não representa absolutamente nada. E essa mulher, ela é duplamente violentada. Essa mulher sendo usada pelo movimento feminista, essa mulher sendo usada pela agenda do aborto, porque depois que ela faz aborto, ela é jogada fora, porque ela não serve mais para a militância, ela virou apenas uma estatística, engrossou essa estatística tão necessária para que se legalize o aborto, né? Então, nós mulheres sofremos em todos os sentidos. E coitada dessas mulheres que são erotizadas nas escolas,
que são ensinadas a elas que elas têm que ter essa liberdade sexual de transar com quem quiser, e se engravidar não tem problema, o aborto está legalizado. Olha que simples isso, né? E o direito desse bebê? O direito desse nascituro? E o direito dessa vida? São duas vidas aí realmente que a gente tem que olhar para essas duas vidas, e o movimento pró-vida, o movimento Brasil Sem Aborto, todos os movimentos que lutam contra o aborto, nós queremos isso, nós queremos fortalecer esse acolhimento, nós queremos aprender e ensinar que sim, é possível acolher essas mulheres grávidas, e que não devemos discriminar a mulher que já fez o aborto, porque ela já sofreu o suficiente e vai sofrer a vida dela toda. Aí dizem que é por causa da culpa, Sandra, que ela se sente culpada por causa de uma religião. Não, é porque nós somos mulheres. Quando você engravida, o Guilherme é homem, então vou ensinar uma coisa para você. Quando a mulher engravida, automaticamente, ela é tomada por um turbilhão de hormônios. Esse hormônio já faz ela enxergar, o corpo dela já enxerga aquele bebê, aquele feto como um bebê, aquele embrião como um bebê. Então, o corpo dela é modificado imediatamente, ela já é mãe, imediatamente. Então, ela está cheia daqueles hormônios todos, preparando ela, os sentimentos dela, de repente você vem e arranca com força. Então, aquela mulher tem aquela baixa de hormônio e a depressão. Ela seja a favor, ela seja contra, é feminista, não é? Aí, esse sentimento dela, ele desemboca em algum lugar, ele se desloca para algum lugar, para uma revolta, para raiva, para depressão, porque ela deprime o corpo por causa dos hormônios, eles estão em alta, você arranca aquele bebê de dentro, faz assim os hormônios dela, e aquela baixa causa depressão, por isso que mulheres tentam se matar. E se ela é uma feminista, por exemplo, hoje ela pode achar que fez uma coisa ótima, mas aqueles hormônios vai deslocar para algum lugar e vai gerar algum conflito psíquico nessa mulher. Saiba disso. E o futuro, a gente não sabe o que vai acontecer. Aborto legal e ilegal, essa mulher pode nunca mais poder ter filhos. Ela pode ter complicação, não é só o aborto legal ou ilegal, ela pode ter complicações. Então, os médicos nunca vão saber disso, nunca vão saber o que passa dentro de uma cabeça da mulher e o que esses hormônios são capazes de fazer com nós mulheres, os hormônios de uma gravidez, que são violentos. Então, assim, em todos os sentidos, essa coitada dessa mulher é prejudicada. E o único sentido, quando ela aceita essa gravidez, no caso de estupro ou em qualquer situação, que ela aceita essa gravidez, ela mesmo se cura, porque os próprios hormônios, o próprio amor, o ser humano ele é tão fantástico que quando nasce bebê, a mãe amamenta, ela já produz o hormônio do amor, que é a ocitocina, que é ligado à amamentação. Então, assim, o nosso corpo é perfeito, Deus fez tudo perfeitinho, e você nem vai lembrar como é que foi que aconteceu essa gravidez. Aquela gravidez indesejada vai fazer um amor brotar num filho super desejado. A maioria das mulheres, das adolescentes, tiveram gravidez indesejadas. Pergunta para elas se elas querem matar os seus filhos hoje. Não, porque o amor vem, o amor acontece.